Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber nos nossos estúdios o professor e advogado Bernardo Kese. Seja bem-vindo. Obrigado, honra minha estar aqui com vocês, pessoas tão queridas e competentes. Obrigada. É uma conversa muito profícua. Ai, maravilha. Eu vou ler, pessoal, o currículo do nosso entrevistado de hoje. Professor Bernardo Kese é advogado, é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, é especialista em direito imobiliário, registral e notarial, fundador do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, hoje vice-presidente. Leciona há 20 anos e é diretor do Centro de Conhecimento Kese 3C, que reúne cursos de formação e aprofundamento de referência na área. Integrou os debates originais da nova Lei das Garantias, sendo especialista convidado pelo governo federal para compor também o grupo de especialistas do IMK da maturação do anteprojeto da Lei 14.382 e também da Lei 14.711. Acompanhou a tramitação da PL 4188 como consultor legislativo. É assessor jurídico do Registro de Imóveis do Brasil e coordena o Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário e é o sócio fundador da Kese Advogados. Eu gostaria de acrescentar também que o nosso entrevistado é o advogado que nos honra, pois sentou junto ao CNJ para fazer o nosso provimento 150, aquele que alguns dos colegas já conhecem como adjudicação compulsória extrajudicial. Currículo incrível, né, do nosso entrevistado. Doutor Bernardo, primeiramente, nós aqui do podcast queremos, em primeiro lugar, lhe agradecer, porque em todas as jornadas da vida existe alguém que vai à frente. E o senhor é o advogado que foi à frente do hoje nosso sonho, de fazer com que a justiça realmente venha a ser feita através do extrajudicial, com mais celeridade, para que os nossos jurisdicionados, você que está nos assistindo, você possa ter a oportunidade de ver as suas causas em uma tramitação no extrajudicial muito mais rápida, com advogados capacitados, e esse, vocês sabem, é uma das funções aqui do nosso podcast. E nós estamos hoje aqui com esta honra de receber este advogado que tanto nos honra em todas as palestras que nós assistimos pelo Brasil, né, porque ele é super requisitado, e estar aqui em Manaus hoje, aqui no nosso estúdio, só nos engrandece. Honrado, deve ser o crédito da nova amizade. Obrigado pela gentileza. Para mim é um prazer voltar para Manaus, né? Isso. Estive aqui 3 vezes em menos de 2 meses agora. Mas você sabe que todos esses títulos que a Adriana falou vai se resumir em um só: professor. Passou a ser professor, praticamente você perde todos os outros títulos, porque certamente esse é o principal. É o mais carinhoso. E é o principal, né? Que se não fosse o professor, nós não teríamos todos esses conhecimentos. E conhecimento, ele vai agregando para o profissionalismo. Então, eu acho que é o título mais importante e esse realmente se aplica ao senhor. Tenha certeza disso. Obrigado. Professor, um dos nossos objetivos aqui é falar com a sociedade, não só para os nossos pares ou alunos do curso de Direito, mas vendo e lendo sobre a sua história, é impossível que nós hoje aqui não viemos a dialogar sobre a força do querer, a força da conquista, sobre buscar e conseguir e não esperar. E essas palavras realmente resumem uma história linda, que é a sua história, e que eu gostaria de convidá-lo para contar um pouco, né, para todos nós, quem é Bernardo Kese. Começando por onde? Começando pelo estudante de Direito que almejava, tinha muita sede sobre o direito imobiliário.
Eu acreditava, já tinha tido a conexão com cidade lá na época do colégio, Sim. que eu me envolvia com movimentos de urbanismo e começava a trazer urbanistas para o colégio por meio do Grêmio, né, da agremiação estudantil. E quando eu entrei na faculdade de Direito Imobiliário, ou faculdade de Direito da Federal da Bahia, eu ainda não fazia Direito Imobiliário. Então eu vim descobrir o Direito Imobiliário depois da formatura, em que uma amiga minha me puxou pelo braço e disse assim, vamos se matricular na pós de imobiliário porque está bombando. Naquela época era 2008, 2009, e eu ainda sem nem saber, acabei entrando, que eu sempre costumo compartilhar com os meus amigos. Às vezes você precisa ser essa minha amiga, né? Que puxa o outro, vem cá, tem uma oportunidade, vamos fazer, vamos criar esse movimento, porque parado nada acontece. Sim. Precisa ter alguém que te incentive, né, a ir além. Com certeza, e boas relações são as relações em que você mutuamente se incentiva, né? Sim. Que vocês conseguem estabelecer um trabalho de parceria. Sim. E aí, lá na faculdade, na especialização, é que eu comecei realmente a me encantar com o direito imobiliário. Eu já dava aula desde os meus 18 de reforço escolar, porque minha família não tinha condições de me sustentar na faculdade, eu tinha que ter meu próprio provento. Gostava de dar aula, por conta já do histórico de reforço escolar, e eu disse, não, vou dar aula de direito imobiliário. Eu procurei ela, a coordenadora da especialização, e aí disse, você pode me dar uma oportunidade para eu dar aula aqui? Ela disse, será? Aí depois ela pensou assim, disse, tá tudo bem. Eu disse para ela que você não vai se arrepender, né? Me dê essa oportunidade. E ela disse assim, tem uma matéria aqui que ninguém quer dar essa aula, que é registro de imóveis. Aí eu disse, não, vou pegar para estudar. Foi graça. E eu, pela primeira vez, com pouco tempo de formado, com especialização, mas ainda sem saber do que a gente vai aprendendo na prática, né? Eu disse, tudo bem. E aí estudei todos os manuais, visitei os cartórios de imóveis da cidade, tirei minhas dúvidas. Eu fiz um due diligence completo do que era o registro de imóveis. E cheguei lá, dei aula, tinham registradoras na minha turma. E aí essa turma da época Unifax, ela se juntou e procurou Flávio para dizer que tinha sido uma das melhores aulas que eles já tinham tido. E daí veio minha paixão, meu interesse pelo registro de imóveis, que eu acho que nunca parou. Porque também essa matéria, ela não é dada na faculdade, né? Então você pincela isso no direito civil, né? Igualmente, só para falar o que é registro e tal. Mas falar dos princípios do registro, não tem essa matéria. Então, você só vai estudar isso, talvez, realmente numa pós-graduação, uma aula de especialização. E aí, realmente, tem que ter alguém que conheça de todas essas matérias, né, que cerca o Instituto do Direito do Registro Civil. Registro Civil, direitos reais. Então, é bem complexo, né? Não é qualquer professor que vai dar essa aula. Quem saiu da faculdade agora, que começa a dar matéria de direito civil, não tem essa expertise. São raras, né? São raras as faculdades que realmente falam, né, do direito registral, notarial. Mas é o que a gente sempre fala, né, através do Instituto IBDESP. Nós temos essa pincelada, digamos, mas nós não temos o direito extrajudicial como um todo, né? Porque nós estamos falando também de atos administrativos, né? Estamos falando de cartórios de pessoas naturais, cartório marítimo, né, RTD, e tudo isso realmente, infelizmente, né, a grade curricular do MEC, que ano que vem vai fazer 30 anos, né, de total ausência, né, na atualização, né, do que o próprio CNJ nos recomenda, né? Nós temos aqui a estatística do CNJ de 83 milhões de processos distribuídos em todo o país. Então, assim, a gente diz que não está na hora, né? É emergencial, né, que nós venhamos a utilizar da sapiência, né, tanto do senhor como de tantos outros, né, que já chegaram aí, como o senhor, na sua história, né, mais de 13 anos falando... Pode falar você, pelo amor de Deus. Ok. Falando do direito extrajudicial,
E nós, olhando a nossa trajetória, né, 5 anos, cada um aqui era de uma área, né, no meu caso, 30 anos no empresarial, né, doutora Jaqueline na trabalhista, no ambiental, a doutora Rebeca, que sempre foi realmente de cartório, né? Cartório, né? Trabalhou em cartório. Do lado de cá do balcão, né? Sim, aí a gente tem aquele start, né? Tem o conhecimento do extrajudicial, e aí eu sou a amiga que puxa, né? Eu falo, não, amiga, vem trabalhar no imobiliário, vem trabalhar no extra. É uma área sensacional, é porque vocês ainda não vislumbraram o quanto é grandioso o potencial que tem a área, né, do extra. E é a nossa batalha do dia a dia, é mostrar como é gratificante também, porque são soluções rápidas. Sim. Né? Aqui nós temos o provimento da adjudicação. Meu Deus, que sucesso, né? Você consegue resolver em 30, 45 dias uma ação que levaria pelo menos 1 ano, 2, talvez mais. Então, professor, até chegar nesse provimento aí, conte-me o que aconteceu. Eu tive várias fases profissionais, né? A primeira fase, eu acabei entrando num escritório. Antes até do escritório, eu tinha achado que o meu conhecimento que eu tinha absorvido seria suficiente para conseguir abrir meu próprio escritório. E aí consegui um cliente ou outro, mas depois percebi que a dificuldade... Pensando no judicial sempre, né? No litigar. Meu primeiro cliente era uma ação judicial. E aí eu acabei pensando, não, eu não vou começar sozinho, né? Eu acho que a gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Sim. Na necessidade, das vezes, a gente começar com alguém, começar junto com um mentor, né? Com uma pessoa que consiga lhe ajudar nessa travessia. E eu acabei aceitando uma oportunidade de trabalhar com investimentos estrangeiros. Então, eu sabia falar inglês e espanhol, falava já italiano, e era naquela época muitos estrangeiros que investiam na Bahia. O trabalho era muito legal, porque mexia com societário, já mexia com o imobiliário que eu tinha aprendido. A minha chefe era ex-sócia de um grande escritório de São Paulo, um dos maiores do país, e ela tinha saído para fundar esse escritório. Só que o emprego era de R$ 1.400. Eu ganhava pouquinho e almoçava um cachorro-quente. Eu topei. Pelo cachorro-quente. Pelo cachorro-quente. Até hoje é um dos meus pratos favoritos. E lá eu comecei a trabalhar e aprender e fazer pontes, né? E eu tinha uma estagiária. Logo depois, a minha líder teve que se ausentar por uma gravidez de risco. Todo mundo chegava lá, você sabe fazer incorporação? Claro, sei fazer incorporação. E aí ia lá, estudava. Tá certo. E aí vinha o retorno do oficial. Pode subestimar, não. Que tinha sido a melhor incorporação. Acho que essa é a questão que você trouxe, Adriana, no início, de você querer fazer. Isso. A gente precisa se lançar. Sim. Com preparo, claro, sempre, né? Senão esse é um lançamento vazio que vai cair, mas sempre está em movimento. E lá comecei, até que eu tive uma oportunidade muito importante que eu criei no mercado imobiliário da cidade. Tinha tido um plano diretor judicializado e ninguém sabia o que fazia. E aí eu estudei com aquela minha única estagiária e a gente fez um roteiro do que valia na cidade. Acabou que isso foi percebido pela associação local e eu, jovem, virei consultor do mercado imobiliário na cidade. Pela percepção técnica do que estava acontecendo e do que tinha que ser feito. Então, fez diversas alterações do plano diretor da cidade. Porque o plano diretor ele foi judicializado. E aí eu, pioneiramente, mapeei o que estava valendo, o que não estava valendo, o que tinha que ser feito para resolver. E aquilo acabou sendo percebido como um valor pela associação e trabalhei com o tribunal e a prefeitura. Porque a cidade muda da noite para o dia, né? O plano diretor é essencial, né? Essencial. E aí eu comecei a crescer no urbanístico muito antes do registral, né? Porque depois eu comecei a fazer o plano diretor da cidade, participar do plano diretor da cidade. E o escritório foi crescendo, até que eu resolvi fazer o CAS Advogado, só que dessa vez... O planejamento começou em 2012, 100% voltado para o extrajudicial. E aí diziam que eu era louco, que como assim o escritório vai sobreviver só de extra. Só que mal sabiam eles que eu tinha feito um MBA em gestão na GV e estava preparado. Eu tinha montado um planejamento estratégico e sabia onde é que as coisas iam rodar. Então abri entre 2012 e 2013 um escritório 100% focado em extrajudicial, que fazia societário, investimento estrangeiro e já tinha imobiliário.
Só que anos depois é que a Bahia teve a privatização dos cartórios de imóveis. Nós conversamos isso ontem, né? Da Eu tinha sido privatização. convidado para o Fred Didier para fazer a especialização de imobiliário da Baiana, que já tem mais de 10 anos, que eu sou coordenador. Tinha virado o coordenador mais jovem da especialização, então abraço Fred e todo mundo. E eu estava no lugar certo, na hora certa, quando os registradores novos chegaram. E aí, pelas palestras e trocas técnicas, eu chamo isso dessa advocacia de propósito, né? De você fazer o bem, não importa quem, de você estar ali trocando genuinamente conhecimento. Isso foi percebido e eu comecei a advogar para os cartórios. De forma alguma não é uma pessoa despreparada. Não, acho que ninguém precisa ser, ninguém pode ser. Né? Não, isso é muito importante, eu digo. A gente precisa ter esse conhecimento, né? A gente precisa entender que hoje a sociedade muda, as normas vão mudando e a gente tem que estar se atualizando, seja a área que você escolher. E aproveitando o gancho, eu sei que o professor está com uma mentoria aí. Eu queria que o senhor falasse mais dessa mentoria, até para os jovens que estão saindo agora de uma universidade, não só jovens, né? E o extra, né, que proporciona essa mudança, essa migração. E a gente estava comentando anteriormente, porque assim, não é só o jovem que sai da faculdade, nós temos outras situações, pessoas de idade que muitas vezes buscam uma outra universidade, uma outra graduação, né, teve um sonho de fazer direito e muitas vezes acredita que, mas já com essa idade eu não vou conseguir, né? Às vezes a pessoa se subestima. E a gente estava conversando, né, professor, que muitas vezes essas pessoas não sabem, mas elas têm um conhecimento maior do que os dos jovens. Elas saem posso dizer até em vantagem, pelo conhecimento empírico, né? Pelo conhecimento de vida e pela outra universidade, que é uma graduação que essa pessoa já trouxe. Então, a questão de se subestimar é que atrapalha. Então, hoje, essas pessoas podem procurar essa especialização no direito, aproveitar agora, né, o direito extrajudicial, tanto os jovens como as pessoas de idade, meia-idade, que eu acho que esse é o caminho. A educação não tem idade. A educação não tem idade, essa é a verdade. Isso. E agora o senhor com essa mentoria, conte dessa mentoria aí pra gente. A mentoria é o resultado de uma jornada de ensinando direito imobiliário, que desde os, 2011, né, que eu comecei a ensinar direito imobiliário, então agora tem 14 anos. E ao longo desse tempo todo, e depois com a especialização, e depois com os 3C, com o 3C, que são os cursos práticos, né, da área do extrajudicial, e curso em company, curso para juiz, curso com os promotores, Ministério Público pedindo capacitação, enfim, tanta coisa que aconteceu de lá para cá. Eu comecei a perceber que na advocacia as pessoas precisavam muito do técnico, óbvio, precisavam, mas que boa parte delas ainda não conseguia voar por conta do estratégico. E que isso era muito importante. Muito importante. E que não, assim, não bastava a elas se inscrever no MBA, porque estratégia prática não está no livro. Não está no livro. Então, o que de fato funciona para você se alocar no extrajudicial? Que você conseguir visibilidade nessa área imobiliária, nas outras áreas também, né? Independentemente da área, existe um começo, meio e fim da advocacia. O que a gente construiu nessa mentoria? Que a primeira turma foi preenchida assim com uma velocidade impressionante. No mesmo dia que eu anunciei, as pessoas se inscreveram e acabaram as vagas. Então, a mentoria Apogeu, ela faz justamente essa jornada entre advocacia de propósito, que a gente apregoa que o advogado é percebido na sociedade quando ele enxerga que a sua função, ela transcende a relação advogado-cliente. Existe um outro cliente que é a sociedade, que o tempo todo demanda a ele um olhar permanente. O que eu vou fazer para melhorar o meu setor, a minha sociedade? Quais são os problemas que tocam à minha volta, de maneira que eu possa, com o meu conhecimento, transformá-los? E o que eu ensino a eles e mostro para muitos colegas, inclusive mais velhos que eu também, a turma muito diversificada, que o sucesso profissional vem da percepção da sociedade dando de volta daquilo que você investiu nela. E o que a gente vê hoje em dia? A advocacia é muito focada em como vou enriquecer rápido, qual é a fórmula dos 6 dígitos, compre o meu curso e venha fazer 6 dígitos, é uma grande falácia. Porque as pessoas não ficam ricas da noite para o dia. A advocacia é uma linha crescente, não é uma
parábola, né? Então, a gente tem uma consistência, né? Então, a gente fala de advocacia de propósito, eu vou provocando os meus mentorados aí, desenvolvendo isso pragmaticamente nos encontros ao vivo. A gente vai montando os planos de ação dessa advocacia de propósito. Aí eu criei com eles um clube de negócio, em que nacionalmente conseguem ser estabelecidas várias pontes complementares do que cada um faz, né? Então, existem indicações mútuas e coparcerias, e os 4 módulos vão da advocacia de propósito, do posicionamento, da comunicação intuitiva de impacto, da maneira como você se apresenta também em todos os vértices, planejamento estratégico, honorários e finanças. E honorário e finanças, eu contei com a minha CFO, que é Suzana, que eu trouxe da Ernst Young, e está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Como não ter prejuízo nos honorários. Então, estou muito feliz, Jaque, dos meus mentorados serem grandes parceiros de negócios e estarem espraiando essa visão de mundo que é a mais absoluta verdade. Nós crescemos crescendo os outros, nós crescemos enquanto advogados quando nós colaboramos. Isso é fundamental entender. Sabe o que eu achei interessante? O senhor falou agora aí nessa questão de o que eu posso fazer para devolver isso para a sociedade. Porque não é só uma questão de dizer, eu tenho um cliente aqui, o seu João, ele está com um problema assim, 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 lá no bairro dele, eu vou resolver esse problema. Não é só resolver aquele problema, é resolver o problema por trás, porque, como o senhor bem falou aí, teve que mudar todo um plano, reestruturar um plano diretor de uma cidade. Porque o problema não é só... O seu João não consegue fazer a sua regularização de imóvel. Não consegue por quê? Por falta de documentos. Nós temos um problema muito maior. Quando eu não consigo pôr uma adjudicação, não consigo pôr um uso capião, eu vou verificar o REURB. O que tem o REURB? Aí eu vou envolver toda uma sociedade, eu vou envolver umas questões da prefeitura, questões municipais, e aí eu preciso resolver aquilo lá no cerne da questão. E não só aqui, o seu João, porque ele vai resolver o do seu João, mas o vizinho vai continuar com problema, o outro vai continuar, aqueles que virão também continuarão com problema. Então, acho que isso é uma coisa muito interessante, é ver o além daquele problema ali particular. Conhecer a dor da sociedade. Conhecer a dor da sociedade. A gente precisa conhecer. Muito bacana disso. Sem necessariamente que aquilo seja algo economicamente de foco. Sim, né? sim. Em 2017, percebi na Bahia que os delegatários novos assumiram sem que a continuidade registral fosse possível. Matrículas muito precárias, bairros inteiros que estavam sendo desmembrados de transcrições sem nunca ter sido apurado o remanescente. Condomínios de luxo que nunca tiveram tido a instituição de condomínio de lício. Condomínios que não tinham fração ideal. Acontece então, por aqui. Aqui também. Ontem nós estávamos no almoço com as meninas do cartório de Mato Grosso do Sul, né? E a gente estava conversando sobre essa situação, não era, Rebeca? Muito similar, desmembramento, não ter... Isso é Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Sim. Isso é muito comum. Categórico. E aí, o que procurei fazer? Mobilizei os registradores, mobilizei o Tribunal de Justiça, mobilizei a Corregedoria. Nós criamos um grupo de trabalho para poder superar isso. De lá saiu um provimento que pudesse, com a orientação, na época eu consultei o Lamana, meu amigo Lamana, Letícia Maculan, Marcelo Couto, pessoas que eu já tinha criado parcerias acadêmicas de vida, de colaboração, dos mesmos propósitos. E Lamana falou, não chama de atos irregulares, não, chama de atos atípicos, porque se está no registro de imóveis não é regular, está ótimo. Então a gente chamou o provimento de atos atípicos e a Bahia inteira... Vou aderir, atípicos, está certo. A Bahia inteira conseguiu dar continuidade por conta desse provimento. Eu acho que é isso que é advocacia de propósito, porque não havia nenhum retorno financeiro direto para mim. Mas, obviamente, aquele trabalho foi tão impactante, depois veio o convite para advogar para a Associação dos Registradores de Imóveis da Bahia. Então, assim, nunca é só aquela visão de ganhar por um cliente, né? É você fazer além, você fazer além, você
focar num problema maior. Isso que é bacana. Maravilha. Parece que nós temos muitos casos atípicos em comum. Sim, mas Vamos trabalhar, histórico, né? Vamos O norte, o sul, o Brasil como um todo, né? Mas a sensação que nós temos morando no norte, visitando, né? Sempre o Nordeste, é que realmente, assim, para o Brasil, são regiões que se deixam esquecidas, né? Digamos assim. Tudo acontece no sul, tudo acontece no sudeste, e a gente fica assim à mercê de colegas daqueles estados para fazer acontecer. Então, o grande ensinamento é que a gente precisa realmente começar conosco, né? Você quer ser advogado? A justiça ela não vai existir sem você. Então, você precisa dar este retorno para a sociedade, aonde você mora. Então, primeira coisa de tudo, olha que exemplo maravilhoso, né? E outra também, né, Bernardo? Através desse código de normas, você também conseguiu fazer algumas melhorias no Brasil também, não foi isso? Aquele case foi interessante. Depois eu passei a colaborar em outras circunstâncias, né? A Corregedoria me convidou para participar de comitês de reforma de código em outras gestões, eu acabei virando colaborador em outras circunstâncias, e aquilo foi interessante. Então, algumas coisas eu propus e foram implementadas. Sim. Retificação diária com auxílio de ata notarial, quando tem ocupação espontânea, ata notarial para certificar a negativa de recebimento, para na verdade, certificar a inviabilidade de notificação de uma comunidade para autorizar o edital. A gente também sugeriu a criação da verbação de construção quando a edificação está segura, mas o município não quer reconhecer a habitabilidade sem habites. Então, você consegue, por um ato notarial na Bahia, fazer a verbação de construção. Que maravilha. Desde que esteja certificado por um responsável técnico que é seguro, e várias outras questões que a gente implementou de normas que façam sentido para a população. Sim. Porque aqui a gente tem muito dessa situação de condomínios que eles não estão instituídos de forma correta, né? Eles se intitulam condomínio, mas quando vai no registro de imóvel tem alguma irregularidade. Muitas vezes não tem nem a verbação da construção. É apenas um caso atípico de lote. De lote, Aí não tem nem a verbação. O Brasil inteiro, o né? Brasil todo. Bernardo, como foi que eu sou simplesmente uma apaixonada pelo provimento 150, né? Eu amo a adjudicação compulsória, e eu gostaria de saber como foi para o Bernardo Kessen chegar a sentar ele à mesa deste provimento lá no CNJ. Na época veio um convite do ministro Salomão e das doutoras Daniela Madeira e Carolina Ranzolin, todos que eu tenho um carinho, uma gratidão enorme, para participar do Conselho Consultivo do Agente Regulador na Corregedoria Nacional. E lá foi distribuído o tema da educação compulsória e me tornei relator. Então, nós escrevemos, né, a proposta, e com a ajuda de todos os meus outros colegas foi enviado para a Câmara de Regulação essas propostas, né, foram enviadas. E lá a gente teve que amadurecer coisas importantes, né? Acho que a primeira coisa para o extrajudicial, que eu defendi muito, e eu fico muito feliz que os juízes acolheram essa defesa, é nós entendermos que a educação compulsória, uso capião, REURB, não são meros procedimentos registrais, são processos extrajudiciais. Sim. E eu fiz um parecer de mais de 100 folhas, explicando por que era um processo. Então, foi o primeiro provimento no CNJ a chamar de processo extrajudicial. E a partir de então, se reconhece ali naquele ambiente que nós estamos falando de um processo, né? Que é cheio de procedimentos. Exatamente. Se está cheio de procedimentos... Cumprindo os requisitos da lei. É um procedimento de intimação, são procedimentos para o contraditório, mas como um todo, disse início, meio e fim, agentes investidos de responsabilidade e competência que caracterizarão o processo. Uma outra coisa interessante é que o processo de criação da norma, ele foi um processo muito democrático, no sentido de que houve muito debate. Então, é um provimento que ele tem poucas arestas, ou nenhuma. Ele é funcional, o uso capião ainda, ele tem lacunas, né? Então, acho que o provimento
da educação compulsória extrajudicial no provimento, o CNJ conseguiu fazer muito bem um início, meio e fim. Foram pensadas todas as circunstâncias. E isso torna mais funcional. Então, acho que foi uma honra, né? De lá também houve a oportunidade de fazer uma proposição de atualização do provimento Deus o Campeão, que até hoje não foi publicado, né? E eu espero muito que tão logo seja possível a gente possa ter um novo provimento Deus o Campeão. Talvez o fato de ter se dado dessa forma também a adjudicação é que os requisitos dela é bem específico, né? Começa que o problema do uso campeão que muitas vezes não existe nem matrícula, né? Ainda vai ser aberta uma matrícula, então limitação, são mais alguns quesitos que deve ser observado com uma minucidade, né? A questão de limitações. E já na adjudicação você já tem uma matrícula ali aberta, já tem uma limitação existe um contrato, né? Tem que ter a quitação, tem que ter a quitação, porque sem matrícula também não daria para fazer essa adjudicação. O problema é que é aquela matrícula mãe, né? Também ainda tem, a gente ainda encontra esses problemas aí na adjudicação. O DNA da advocacia de alto valor é justamente essa oportunidade de sentarmos e discutirmos onde estamos, onde queremos chegar, com metodologia, em que a gente vai trazer essa oportunidade de discutir como a gente aplica o propósito no crescimento do negócio, esse propósito que não se confunde, embora seja importante, o assistencialismo ou o pro bono. O propósito enquanto visão de transformação da sociedade para além da relação do cliente, e essa metodologia e visão é compartilhada dentro do espraiamento de métodos seguros de cálculo do que são os honorários, para que você não tenha prejuízo, análise de rentabilidade, como é que se constrói o honorário de êxito, que no extrajudicial é uma grande oportunidade. Sim, imperdível. Então os colegas eles saem de lá sabendo aplicar isso. Então é um encontro muito pragmático. Vai ser dia 26 e 27 de setembro. Nós fizemos o pré-lançamento. Tem ainda algumas vagas, né, para o DNA de São Paulo. E eu espero muito que quem tem juízo, que ele está fora do juízo, possa estar conosco para poder dominar essas técnicas avançadas de advocacia extrajudicial. Então depois o senhor deixa aí o link de inscrição, que a gente vai divulgar por aqui também, pelo nosso canal. Sim. E bora propagar isso daí, né? Eu acho que agora a gente tem uma pausa para o café, né, doutora Já Jaqueline? quer café? Não acredito nisso, não. Eu estava quase rezando por isso. Rezando, E o café está cheirando. Tá cheirando. E assim, eu adoro café. Me botaram um negocinho de café, assim, só para desejar. Isso aqui. Vamos já tomar o café. Só esquentar aqui a água para passar esse café, que aqui ó, é tudo na hora. Aqui é se vira nos 30. Aqui é verdade. Aí eu acho que enquanto isso, a gente pode tietar, né? Vamos nós temos tietar. Aqui o livro, né, do Dr. Bernardo. Coordenação dele, primeiro, né? Ele dele vai... de Marta. Sim. O Marco. Aquele da Martinha. O novo marco das garantias. Mas primeiro o meu, tá, doutora Jaqueline? Vocês vão pedir para ele Mas olha, vou te contar. Vocês estão vendo eu aí, marquei até o meu livro, porque a Rebeca, não vou nem dizer o que com C, Rebeca. Com C. Vou nem dizer, Rebeca. Você me dê meu livro para cá, por favor. Que nós fazemos ao vivo. Então, mostrar aqui, ó. Eu queria mostrar o livro que é de coordenação do Bernardo,
e da Marta, tá? O novo marco das garantias, aspectos práticos e teóricos da Lei 14.711 de 2023, o que nós acabamos aqui de comentar. O livro, a edição desse ano de Não, 2023. mas existe a edição, Mas a É um lei, trabalho muito a lei. bonito que a gente tocou com pessoas muito significativas que são nossos grandes referenciais no Brasil. E o livro acaba de ser citado em decisão do STF, né? Então, tá super sim, feliz. maravilha, maravilha. Ó, o meu é nacional, tá? Meu nome. É com Jaqueline. que eu é. Jaqueline Montenegro. Enquanto isso, vamos passar um cafezinho. Que ninguém de ferro. Olha, o senhor disse que trabalhou por um cachorro quente. Eu, por um café, eu tô satisfeita, tá? Só pra comentar. Vou puxar aí, gente. Puxa, Passar aqui o nome dele. Lá. Eu gostava muito, sempre gostei de café. E minha mãe fazia um bolo, não preciso até pedir para ela fazer de novo, um bolo de chocolate com vinho. olha, Um vinho tinto, nossa, não, é não, muito não, bom. eu nunca provei. Minha mãe mora em Salvador, Deve e hoje em dia eu tenho ser passado muito muito mais bom. tempo em São Paulo, né, no escritório de São Paulo. Mas toda vez que eu vou para Salvador, eu peço para ela fazer esse bolo. Peraí. Já que levanta Deixa eu lá. só. E foi engraçado uma certa vez, porque meu irmão ganhou de aniversário o bolo. E quando ele acordou, todo mundo perguntou cadê o bolo, né? Sim, Comeu cara. O tudo. que vocês acham que aconteceu? Quem comeu Quem esse comeu? bolo? Quem será? Eu gostaria muito de saber o final dessa história. Olha, a história Quem comeu surpreende. o bolo? Quem comeu o bolo? A história surpreende. O bolo teve que ir pro café para poder vender, para poder a gente ter o dinheiro também. Entendi. Porque Poxa. a gente, durante a minha infância, a dele também, a gente Tá sem dependia... açúcar, né? O dele sim, o dele não A tem. gente E dependia o meu de tava com uma açúcar? banquinha de Então, sem comida que minha açúcar mãe também. tinha, né? Por conta dos desafios mesmo da vida. Então Sim. eu valorizo muito o Eu cafezinho. queria. eu vou- Você tira pra ele, já que Peraí, deixa bota eu ao só- lado lá pra ele. Ah, você quer trocar? Isso. É que eu vou botar. Então, vamos a Salvador quando mesmo? Não, agora vai ser em São Paulo. Paulo. São Paulo em setembro. 26 e 27 de setembro. 26 e eu anotar acabei em de... salva a data. 26 e 27 de setembro em São Paulo, na Faria Lima, vai ser o DNA. E acabei de saber que o encontro do IRIB do ano que vem vai ser em Salvador. Olha, que bacana. maravilha. Você sabe que a gente está no segundo congresso esse ano do direito extrajudicial. O primeiro, Parabéns, muito bem obrigada. organizado. Primeiro, ano passado, inclusive o senhor falou aí da nossa queridíssima, né, Letícia Maculan. Ano passado ela queridíssima. esteve com a gente. Foi nossa presidente. Foi. Esse ano ela não conseguiu porque a agenda não bateu, mas este ano, por favor, diga quem vai ser o nosso presidente do nosso congresso desse queridíssimo ano. Lamana Paiva será o presidente do segundo Congresso de Direito Extrajudicial aqui no Amazonas. Confirmadíssimo E já estamos todos aqui ansiosos, aguardando. Devo dizer que já está até com a passagem comprada. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês sobre o Lamana, que é uma pessoa que é meu amigo, poxa... um Falar amigo de pessoal. extrajudicial não tem como não falar dele, Sim, né? o mestre. Eu, inclusive, fiz uma entrevista com ele e pude pesquisar a vida dele. A Lamana tem origem humilde e ele conseguiu fazer várias coisas pelos estudos. O currículo dele dá um livro, Dá né? um Inclusive. livro demais, é incrível. E eu quero esse ano até convidá-lo para a gente fazer uma obra juntos. Pena que eu não o vi aqui em Manaus dessa vez. Mas, quando a gente estabeleceu a amizade... 19 e 20 de setembro, oportunidade de o senhor encontrá-lo aqui. Não, perfeito. Todo mundo em casa já sabe que provavelmente o Lamana não veio para o Congresso do Uribe para prestigiar o Congresso de Manaus. Que honra, que honra. Pois E aí não. uma coisa interessante do Lamana é que a gente desenvolveu amizade, conversou genuinamente sobre várias coisas, né? Acabei de contar para vocês o caso do provimento da Bahia que ele opinou e a gente falava muito tecnicamente. Teve um evento também que a gente participou junto, depois outro e tudo mais. E aí, com amizade, né? De tomar cafezinho, tudo em Porto Alegre, às vezes eu, como advogado imobiliário, precisava resolver em algum canto do país alguma coisa muito complexa.
E naquela época eu ainda não era assessor jurídico do registro, as pessoas não sabiam o que eu escrevia, como é que... Não era Bernardo Kesi como hoje é diferente, né? Sim, claro. Mais gente sabe quem eu sou, naquela época menos gente, bem menos gente. Mas aí eu alinhava com o Lamana o que ele achava sobre determinado tema, e quando eu ia despachar com o registrador, eu falei assim, ó, o doutor Lamana acha que não é possível. Gostei. Ele ia junto. Ele ia junto. Aí eu, peraí, só um minutinho. Doutor Lamana, o que você acha dessa situação? Maravilha. Ele disse, dá para fazer, eu faria. Muito bom. E ele me salvou algumas Sempre vezes, sua bem opinião jurídica. Sempre bem assessorado, né? Muito obrigado pela sua opinião, doutora Lamana. Me ajudou muito a resolver o problema das pessoas. Mas isso que é bacana, sabe, professor? Porque eu digo, a pior ignorância é você permanecer nela, né? Você tem que buscar o conhecimento. Não tem como você dizer assim, hoje nós não temos espaço mais para isso. Eu não vou perguntar porque vai passar o papel de que eu não sei nada, que eu sou ignorante. Não é isso. Hoje nós temos que ir em busca da informação. Só indo em busca da informação é que a gente consegue realmente mudar o mundo, mudar a sociedade. Senão a gente não consegue. Nós vamos ficar estagnados, sem saber o que fazer, e muitas vezes os clientes caem em mãos de advogado que não querem buscar o conhecimento, não querem buscar um estudo. E aí, não, vou fazer de qualquer jeito. E estes que não vêm para a prática extrajudicial, muitas vezes dizem, não, deixa lá que o juiz vai decidir, não sei o que decido, quem vai decidir é o juiz, eu vou fazer o pedido, se der bem, se não, e diz para o cliente dele, olha, infelizmente o senhor sabe que eu tentei tudo, mas foi o juiz que decidiu. Mas por quê? Porque muitas vezes não tem o conhecimento técnico. A falta da técnica é que faz com que os advogados não tenham sucessos muitas vezes, né? Porque não sabe a técnica. Então, acho que é isso, a pessoa ir... Então, aproveita, gente, agora, né, em setembro, nós teremos aí o DNA, né, com o doutor aqui. Em São Paulo. Em São Paulo. Imperdível. Nós vamos deixar aqui o link para inscrição de vocês, não é isso? Vagas limitadas, né? Vagas limitadas. Aproveita, se inscreve para o DNA dele e escreve também para o nosso segundo congresso do Direito Extrajudicial, 19 e 20 de setembro. E uma outra coisa também que eu acho riquíssima da gente estar aqui conversando acerca do direito extrajudicial é dizer que esse advogado ele foi além do Brasil, né? Agora mesmo nós estávamos aqui confabulando sobre você fazer algo na sua terra, no seu local, e aí você vai galgando, daqui a pouco você chega a outros estados, chega ao Brasil. Mas Bernardo foi além. Né? Bernardo sem fronteira. Sem fronteira. Com clientes em Londres, Nova York, Europa. Que orgulho. Foi legal trabalhar com realidades diferentes. Sim. É sempre bastante enriquecedor. É de um extremo ao outro, né? Porque a cultura é diferente, a norma é diferente, então de um extremo ao outro realmente. Eu aprendo todo dia com os registradores de imóveis do Brasil. Sempre. São maravilhosos, inteligentíssimos. E tenho aprendido muito com os registradores de imóveis da Espanha também. Aqui, o próprio Brasil, né? A gente vê que as regiões, elas são diferentes ainda nessa... Agora, no IRIB, nós vimos a palestra da doutora Letícia, né? Falando das dificuldades dela, com os ribeirinhos, né? Das realidades. Tocante. Demais. De sair de um extremo ao outro, de pegar um barco, ter que arrastar em corredeira para chegar no outro município, para fazer documentos para os indígenas, né? Diversas etnias. Então, é de uma dificuldade realmente relevante para a nossa região norte. E o Brasil, ele tem essa diferença, essa característica geográfica bem acentuada, né? Nós não temos uma região que a gente possa dizer, olha, tudo uniforme, não é. Vamos aplicar da mesma forma em todos os lugares. Não tem como. A gente tira pela região norte e nordeste, então nem se fale. E aí o senhor tem todo esse conhecimento, toda essa experiência. Região norte, nordeste, centro-oeste, sul. E internacional. E ainda internacional, né? Então, característica bem diferente aí. Dá para mapear bem, né? Essa diferença é muito importante.
Então, hoje, o que a gente está fazendo esse levantamento todo aqui, e eu espero que, em especial os alunos, né, estejam captando, né, sobre humildade, sobre estar ao lado de pessoas que realmente vão te levar a galgar um pouco mais. Estar presente também nos congressos, nos eventos de direito, para que você possa fazer o seu network também, e com esse network fazer suas parcerias. E é uma história de muito sucesso, que vocês estão tendo a oportunidade, né, de ouvir um pouco aqui no Papo Extra. Lembrando que educação não tem idade, né, Adriana? Não, tem jamais. limite de idade. Nem o extrajudicial. Não Nem tem o idade, extrajudicial. exatamente. É isso. Doutor, professor, a gente quer agradecer a sua presença aqui. Dizer que nós estamos muito honrados, né, com a sua presença, com esses ensinamentos, com esse exemplo de vida que demonstra, né, que a gente precisa estar sempre buscando esse conhecimento. E lhe parabenizar que o senhor consegue ver isso além daquele problema específico de um cliente. Então, ir além e entregar para a sociedade o que a sociedade merece. Eu acho que isso foi um dos pontos marcantes para a gente hoje, né, Adriana? Porque muitas vezes o advogado acha, só pegar ali o caso do seu Joãozinho, resolver, pronto, recebo meu dinheiro em bolsa e vou me embora. E não é isso, né? O advogado está entregando para a sociedade uma outra prestação de serviço, já que ele é essencial, né, na justiça. E hoje nós temos aí diversos institutos que nós podemos utilizar para resolver questões no direito imobiliário e de forma extrajudicial, e que muitos não conhecem. E não conhecem por falta de conhecimento. Então, eu acho que hoje é buscar esse conhecimento. E eu vou aproveitar o gancho aqui da doutora Jaqueline para agradecer os nossos patrocinadores, né? Agradecer o IBDESP, né? O Instituto Barão do Rio Branco, pela parceria aqui no Papo Extra. O Instituto IBDESP tem a honra de apresentar o 2º Congresso de Direito Extrajudicial no Amazonas. Nos dias 19 e 20 de setembro, Manaus sediará a divulgação do direito extrajudicial como solução para a desjudicialização e socorro à sociedade brasileira. Com a presença ilustre de especialistas locais e nacionais palestrando aqui no norte do país. Se inscreva e venha conhecer as mais recentes resoluções para o direito. Agradecer também à empresa FRTB Consultoria Ambiental, que muito nos honra em estar aqui patrocinando o nosso Papo Extra. E também a empresa Regularize, onde você pode regularizar o seu imóvel de forma rápida com profissionais capacitados. Muitíssimo obrigada. Professor, aqui a gente falou sobre os institutos da uso capião, falamos da questão da adjudicação. Para que as pessoas tenham uma segurança jurídica na hora de adquirir o seu imóvel, porque a gente sabe que as pessoas às vezes compram só com aquele famoso papel de pão, né, que a gente diz, um contrato de compra e venda. Aí o contrato de compra e venda é um recibo, né? Apenas um recibo. Comprei do fulano de tal pelo valor tal, e isso assinou, não leva nem no cartório para fazer uma autenticação, fazer um reconhecimento de firma, alguma coisa nesse sentido.
Hoje, o que a gente deve observar para ter uma segurança jurídica em aquisição do imóvel? Eu acho que muito já se melhorou com a Lei 13.097 e a concentração na matrícula passou a ser mais forte em relação a questões cíveis, débitos trabalhistas. O TST, pela primeira vez em 2022, mudou a jurisprudência, passando a aplicar analogicamente a súmula 373 do STJ, em que seria oponível ao terceiro adquirente de boa-fé as dívidas do vendedor somente se elas estejam na matrícula, daí a concentração. Então a gente teve um grande avanço, porque até então o Código de Processo Civil abria muita margem de discussão sobre o adquirente tomar todas as devidas diligências para verificar se ao tempo da aquisição houvesse ações que pudessem reduzir o vendedor à insolvência. E se houvesse, haveria aquela discussão sobre se o comprador deveria ou não ter pesquisado essas ações e isso poderia incidir em fraude de execução. Então, do ponto de vista de débitos que não sejam tributários, já houve uma melhoria muito significativa no Brasil. Mas existem outras questões, né, o que são a bala de prata da segurança jurídica na aquisição. Primeiro, a própria 13.097, no artigo 54, diz que não serão oponíveis débitos, salvo se a pessoa que vende falir. Só que como é que eu vou saber se alguma empresa está numa situação de pré-insolvência se eu não buscar as ações dela? Se eu não entender como é que se caracteriza esse passivo judicial? Então, de alguma maneira, a gente tirou o pé e meteu o outro, porque eu preciso ainda ter uma noção desse passivo. Que não basta só ali pesquisar se está numa recuperação judicial, se tem alguma ação de recuperação judicial. Não, eu preciso ver se existe uma insolvência tamanha que torne o meu negócio inseguro, né? Porque, por exemplo, se eu encontro ali um pedido de falência, claramente, meu parecer fica mais fácil, sim. Mas não vem assim, geralmente. Não vem. Aí eu vou procurar indícios, vários débitos protestados, ações de execução sem garantia ao juízo, né? Bens que não são suficientes para penhora. Porque ter execução não é um problema. Qualquer empresa pode ter execução. É a natureza dessa execução que pode ser um indicativo. E outro ponto são os débitos tributários, porque infelizmente a Lei 13.097 no artigo 54 não alcança o artigo 185 do CTN. E o artigo 185 do CTN, ele coloca que haverá fraude de execução tributária sempre que tiver dívida inscrita na União, Estado ou Município. Só que como é que Jaqueline, Rebeca, como é que a Adriana vão entender se a empresa de Bernardo tinha débitos onde? Né? Então, isso é uma grande insegurança jurídica. E nós temos uma situação também que a interpretação dos artigos tributários do CTN ela é literal. Né? Então, ela não tem muita margem para interpretação. Ainda que você vá discutir isso na justiça, mas o próprio CTN diz que a interpretação da norma é literal. E aí que complica muito mais. Então, continuando, a gente tem essa questão do risco tributário, que precisa ser analisado, e a gente estava falando um pouco antes do programa. Norte, Nordeste e Centro-Oeste tem um grande histórico de fraude registral do passado. Sim. Então, infelizmente, recentemente o STJ julgou um caso, no ano passado, de uma escritura falsa que tinha sido feita em Pernambuco e registrada no imóvel de São Paulo. O que o adquirente de boa-fé da terceira geração disse? Olha, eu estou de boa-fé, aplica-se a Lei 13.097. O que a ministra Nancy Andrighi disse? Não aplica boa-fé em caso de nulidade. Então, o caso de falsidade também precisa ser verificado. A gente precisa se acautelar para verificar aquilo ou não. E, em resumo, o passivo ambiental, a depender da natureza, também vai ser importante. Né? As questões fundiárias, eu preciso verificar se não está na área pública. O que hoje o Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário tem buscado construir no Brasil? Tem buscado construir um regime de segurança jurídica para que tudo esteja na matrícula. Obviamente que a matrícula não vai dizer em título grande que ela poderá ser falsa ou que foi feita uma procuração falsa, mas que pelo menos o Estado tem a obrigação de lançar na matrícula que aquela pessoa tem débitos tributários, que aquele imóvel foi escolhido para a execução tributária, que não precisa da ação a se caracterizar, né? Ela já começa na inscrição da dívida ativa. Então esse é um panorama, a gente está lutando para melhorar o ambiente
da segurança jurídica, não só para as empresas, mas sobretudo para o cidadão, que reúne a vida inteira aquele investimento e depois pode se ver prejudicado com o nosso nível de insegurança. Muito interessante. Falando em cartório, né? Então a gente vai... falando em cartório, nós podemos dizer que a regularização, ela não é apenas, a regularização imobiliária, ela não é apenas no cartório registral, certo? Existem várias outras peças, né, que nós precisamos movimentar para poder fazer essa regularização de fato. Tive um caso de um hospital, uma capital muito grande, que a questão registral era um ponto, mas ele tinha que fazer uma reaprovação daquele projeto do município. Quando a gente vai falar de questões ambientais, o imóvel pode estar assim, a reserva legal corretamente lançada no órgão ambiental, a gente pode ter ausência de licenças específicas que deveriam ter sido solicitadas, como outorga de uso, né? Outorga de recursos hídricos, supressão de vegetação. Então, existem outras circunstâncias que não são estritamente registrais. A regularização de imóveis é algo maior. E no dia a dia da gente, a gente vai, ao lidar com empresas, ter que ter mais repertório ainda sobre, essa empresa precisava de uma licença da Anvisa, essa empresa precisava da vigilância sanitária. Do poço. Isso tudo antes de chegar na parte registral, né? Exato. É toda uma situação que precisa regular antes, né? Ou a regularização independer do cartório de imóveis também. Sim. Pode ser que seja. A licença ambiental aqui é fundamental em todos os aspectos. É uma questão multidisciplinar, né? Aí. Com certeza. Professor, só para a gente finalizar aqui, que eu sei que o tempo está apertado, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais sobre o provimento 95, que fala da tutela registral. O 195, ele traz muitas inovações importantes ao registro de imóveis, à sociedade, aos usuários. É praticamente um programa feito para que haja uma regularidade registral fundiária no Brasil inteiro. E daria para a gente falar aqui talvez um curso inteiro sobre o 195. Então nós vamos ter que marcar o segundo podcast. Já Mas está convidado para o certamente. segundo, que pode ser até por videoconferência, não tem problema. Só não vai ter café. Só não vai ter café. Por favor. E certamente um dos pontos mais importantes é o processo extrajudicial de autotutela registral. Agora, sob provocação ou de ofício, o registrador ele vai instaurar um processo garantindo um contraditório de pessoas que podem ser afetadas por um possível erro registral, seja de natureza formal ou material. E ele vai poder consertar esse erro fora do juiz. Olha que bacana. Ele vai notificar, por exemplo, no caso de sobreposição, que ele identifica uma sobreposição, ele notifica as partes, o silêncio das partes vai autorizar ele a proceder com o ato de retificação, e aquilo pode ser requerido também. Então, a gente tem várias formas de agora regularizar, por exemplo, uma área sobreposta, né? Pode ser escritura amigável de divisão, pode ser a própria retificação de área, pode ser uma renúncia de propriedade, pode ser autotutela registral, pode ser uma escritura de retihat, a depender do caso concreto. Então, é mais um repertório e a autotutela registral ela não vai se aplicar apenas à sobreposição. Existem várias circunstâncias que poderão ser utilizadas. Ela está valendo já. Pode ser utilizada. Essa questão de sobreposição, nós temos muitas questões disso, né, Rebeca? Aqui, então, acontece muito. Mas, olha, então, nós vamos marcar um novo podcast aí só para falar sobre isso. Já está confirmado aí. Já vamos deixar, maravilhosa, né? Todo mundo aí já sabendo, né, que existe esse provimento. E essa tutela realmente é muito importante, né? Não precisar do judiciário poder agir, né? Dando o contraditório, a ampla defesa, né? Isso é muito, muito bom, realmente. Eu acho que cabe até um caso prático no próximo. Sim! Vai ser muito, muito interessante. O que não falta é caso prático. Né? Com certeza. Doutor Bernardo, gostaria que o senhor se despedisse do nosso público. Obrigado, vocês são uma simpatia. Parabéns por desbravar o extrajudicial no Amazonas e no Brasil. Esse é um trabalho incrível de advocacia de propósito. Desejo a vocês muito sucesso nas jornadas. Obrigada. Muito papo extra, seus episódios
pela frente com pessoas que tenham essa energia incrível que vocês têm. Ai, que maravilha, obrigada. nós que agradecemos e agradecemos você que esteve conosco até agora e até o próximo Papo Extra.